Vamos lá. Seguindo com a programação, então, agora nós temos a Ayla Patrícia Bittencourt, 19º Conselho Regional Espírita de Santa Luzia, Minas Gerais. Participação também de Carlos Gomes, do 23º CRE, Regional de Santa Rita do Sapucaí, e Vladas Urbanavícios. Apresentação da Ayla. O assunto: análise do ambiente de atuação do 19º CRE Santa Luzia, Minas Gerais. Por favor. Muito obrigada, Pedro. Uma boa tarde a todos os irmãos, companheiros que acompanham conosco o CONICE desse ano. Nós viemos hoje contar a respeito de um trabalho que fizemos, análise do ambiente de atuação do 19º CRE Barve, né, que é o CRE da Bacia do Alto Rio das Velhas, com polo na cidade de Santa Luzia. Meu nome é Ayla Patrícia Bittencourt, eu trabalho no Movimento Federativo de Minas, na cidade de Santa Luzia, e essa parceria ela foi instituída junto com os nossos amigos Carlos Gomes e Vladas Júnior, não é? Ambos trabalhadores também do 23º CRE Santa Rita do Sapucaí, conhecidos e amados por todos vocês e por nós também. Como introdução, nós gostaríamos de iniciar os comentários dizendo que o movimento espírita, como todo novo conhecimento, desde a época do seu codificador, Allan Kardec, ele enfrentou e ainda enfrenta até os dias de hoje inúmeras adversidades que ocorrem, às vezes, dentro e às vezes fora do próprio movimento. Dentro de todas essas realidades, surgiu assim a necessidade de alinhar o pensamento espírita, mantendo o compromisso do nosso estimado codificador nas questões referentes à unidade dos princípios doutrinários. Então, criamos assim, no Brasil, entidades federativas nos seus níveis nacional, federal e municipais. Foram pensadas e organizadas para isso várias técnicas de modelos administrativos que conseguissem acompanhar a dinâmica do movimento nas suas variadas épocas, mas com uma especificidade especial que seria guardando assim como base as diretrizes do Evangelho de Jesus e as obras da codificação kardeciana. Dentro dessa realidade, nós sentimos a necessidade emergente não só de organizar e ampliar as instituições espíritas do país, mas também de cuidar das relações entre essas instituições, em seus níveis territoriais de abrangência, mas principalmente envolvendo os corações atuantes nas casas espíritas, nesse sentimento de pertencimento ao movimento federativo, onde pudéssemos nos sentir todos corresponsáveis, não só pelas casas espíritas que representamos, mas também como todo o resultado numa maior escala das ações da doutrina espírita, em todos os seus níveis, seja em nossas cidades, nosso estado, ou no nosso país, e até mesmo fora dele, não é? Com todas as possibilidades que hoje nós temos com os recursos, não é? Nós temos essa possibilidade ainda maior hoje de abarcar todos os corações. Nós temos aí a nível federativo a nossa entidade mãe, a FEB, Federação Espírita Brasileira, que atua junto ao Conselho Federativo Nacional, fundada em 1884, hoje com sede no Distrito Federal, Brasília. Nós temos também o nível federativo estadual, que é a União Espírita Mineira, que tem o seu conselho, COFENG, Conselho Federativo do Estado de Minas Gerais. A União Espírita, fundada em 1908, e o Conselho Federativo de Minas Gerais, fundado em 1964.
A nossa federativa, o nosso conselho, a nossa federativa estadual, ela se divide em 28 conselhos regionais, onde nós, do 19º, assim como o Vladas, o Carlos, do 23º, fazem parte desses 28 conselhos que juntos formam a União Espírita Mineira no seu Conselho Federativo Mineiro. Nós temos o nosso 19º, que é o conselho sediado, então, na cidade de Santa Luzia. Nós temos como objetivo desse trabalho levantar subsídios, recursos de melhorias, então, nas comunicações, como nos relacionamentos entre os níveis federativos da nossa regional, não é? Tanto a nível de CRE, que é o Conselho Regional Espírita, como a nível de AME, Aliança Municipal Espírita, como as casas espíritas, que é o objetivo maior, a que todo o movimento trabalha. Nós todos, desde o Conselho Espírita Internacional, passando pela FEB, pelas federativas estaduais, pelos conselhos, todos nós trabalhamos para fazer chegar até a Casa Espírita algo que seja uma via de mão dupla, que tanto chegue à Casa Espírita para auxiliar naquilo que for necessário, como também parta da Casa Espírita demandas de necessidade ou de ações exitosas. Nós temos no nosso CRE 6 micro-regionais, que são as regionais de Itabira, Caeté, Sabará, Santa Luzia, Nova Lima e Circuito da Serra do Cipó. Os métodos que nós utilizamos de pesquisa neste trabalho foi o estudo de casos e os dados obtidos por meio de dados disponíveis em plataformas oficiais do governo e análise do ambiente de atuação do objeto de estudo. A análise qualitativa ela foi obtida por meio da observação participante dos autores do ambiente de atuação, no nosso caso, 19º CRE. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre uma pequena amostra dos resultados que nós conseguimos obter dentro desse trabalho e que foram dados importantíssimos para nortear o trabalho que nós vamos empreender de hoje em diante, né? Desde o dia em que obtemos os resultados da pesquisa para um bom tempo adiante. Nós conseguimos obter, através das análises comparativas na nossa regional, que nós somos 20 municípios que estão sob os nossos cuidados. Dentro desse levantamento feito individualmente para cada município, nós pudemos apurar e observar dados quantitativos importantes de cada um deles. E esses dados são número de casas espíritas, número de espíritas declarantes no censo de 2010, já que o censo de 2020 não aconteceu, 2021 também não, talvez tenhamos somente em 2022. Então, o dado que nós temos mais atualizado seria o dado do censo de 2010. E a análise comparativa entre o número dos espíritas encontrados versus o número de habitantes do município, onde nós conseguimos a média per capita, que nos trouxe uma visão clara, individualizada da necessidade, bem como das melhores ações a serem realizadas em cada município. E ainda nos deu uma noção do tempo que necessitaríamos para cada ação, porque isso varia muito de acordo com os dados que nós obtivemos de cada município. E também prioridade de ações. Nós encontramos aí determinadas comparações em números quantitativos que nos deram
foco, objetivo, prioridade de objetivo em determinados municípios do que em outros. Nós observamos também que dos 20 municípios pertencentes, né, que estão sob o cuidado da nossa regional, a 19ª, 9 destes municípios não possuem casas espíritas, mas muitos desses municípios possuem um número alto de espíritas declarados no censo de 2010. E isso trouxe para nós uma informação importante que nos levou a pensar em quais caminhos, como estruturar o fortalecimento das instituições para que nós pudéssemos cuidar desses corações. E, na verdade, venciam muitos desafios para se manterem dentro da capacidade do conhecimento espírita, já que as suas cidades não, e às vezes cidades que não eram muito próximas, onde não havia casas espíritas. Nós conseguimos concluir, com todos esses dados que foram levantados e que estão disponíveis para nós, não é? Nós todos vamos ter os links necessários para acessar cada trabalho que foi apresentado na tarde de hoje e na manhã também, não é? Nós vamos receber os links onde podemos acessar os dados específicos de todas as regiões dos 20 municípios que formam a nossa regional. Nós concluímos assim, meus amigos, que este trabalho nos levou a refletir de uma forma diferente sobre a necessidade que precisamos pensar e refletir para que os objetivos deste trabalho sejam alcançados. Nós temos por objetivo aproximar os níveis de movimento federativo da nossa regional, que seria CRE, AME e Casa Espírita. Então, fomos levados de uma forma quase que como uma sacudidela a pensar na proximidade de como construirmos uma ponte que aproximem esses níveis. E dentre esses pensamentos e essas reflexões, alguns já ficaram mais claros para nós. Nós podemos citar que pensamos que o fortalecimento das alianças municipais espíritas, que são a congregação de casas espíritas em um determinado local, que pode ser um município, mas pode ser intermunicipal. Nós podemos ter numa região onde um município, às vezes, tem só uma casa espírita, ao lado nós temos outro município que também, às vezes, só tem uma casa espírita. Ou ao lado um município que não tem casa espírita, mas tem um número de espíritas declarados. Se nós instituirmos ali um fortalecimento de um núcleo, uma aliança entre as casas espíritas, a comunicação e o trabalho fluirá de forma melhor, já que nós temos em Minas Gerais mais de 800 municípios. A abrangência do nosso CRE territorial é muito grande. Nós, enquanto Conselho Regional Espírita, não conseguimos chegar até todos, mas certamente, se nós fortalecermos o trabalho das alianças, nós teremos na ponta a casa espírita ou o espírita que gostaria de iniciar um trabalho, um culto no lar, como foi o trabalho hoje abordado pela nossa companheira, aqui também no CONICE, nós conseguimos enxergar a importância ou sermos relembrados dessa importância desse culto no lar, como aconteceu muito, né, do nosso conhecimento, várias casas espíritas surgiram apenas de uma reunião de corações em torno do Evangelho de Jesus. Então, é importante que essa reflexão surgiu dessa observação através desses índices quantitativos
que nós conseguimos alcançar, e agradecemos aí muito ao Carlos e ao Vladas, que nos possibilitaram muito chegarmos a essas conclusões. A importância também de fazermos com que o movimento federativo, o trabalho tão primoroso desenvolvido pela nossa Federativa Nacional, a FEB, também seja um trabalho possível para essas casas espíritas, através do trabalho do CRE e das AMES, e também da capacitação, da conversa, da roda de diálogo dentro da AME, para que a AME possa levar esse trabalho até as casas espíritas que ela cuida. Enquanto CRE, nós cuidamos de 43 casas espíritas. A AME cuida de 5, 3, às vezes 7. No caso da AME Santa Luzia, um pouco mais, nós somos 15 abençoadas casas espíritas, mas é importante que esse trabalho seja ali, porque os representantes da AME serão os representantes do Conselho Espírita Municipal, que são os presidentes das casas espíritas, não é mesmo? Nós também conseguimos buscar nos municípios onde não existem alianças municipais, os agentes de intercâmbio, agentes que possam colaborar com o movimento federativo junto ao CRE. Então, nós começamos numa proximidade com os municípios, encontrar corações que tivessem um pensamento maior e que pudessem abarcar esse trabalho junto, favorecendo o surgimento de uma AME junto ao Conselho Regional Espírita. Nós encerramos a nossa fala lembrando uma fala amorável do nosso Mestre Jesus, que foi relatada por João no capítulo 20, versículo 29, quando João diz: assim disse Jesus, porque me vistes, Tomé, creste, mas bem-aventurado é aquele que não viu e mesmo assim creu. Nós gostaríamos de encerrar dizendo que o trabalho do movimento federativo é um trabalho que caminha com os pés no presente e os olhos no futuro, acreditando que no futuro, com movimentos federativos, movimentos espíritas mais fraternos e amorosos do presente, nós conseguiremos estar no futuro como um grupo de espíritas, amigos, irmãos. Esse é o objetivo, porque todos nós, do movimento federativo, hoje trabalhamos. Muito obrigada, meus amigos. Espero que este trabalho possa gerar uma grande vontade também, para que cada um de nós aqui possa conhecer e colaborar no movimento federativo onde está nesse momento atuando. Muito obrigada.